Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, tendo eu, Ricardo Honório, e o meu amigo Alcir Almeida, abraço, à frente deste trabalho, que esperamos estar ajudando você de alguma forma, com as informações, com os esclarecimentos, com o estudo de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Podemos, Almeida? Com certeza. Então, conforme prometido, hoje nós vamos iniciar um novo tema, o tema simpatias e antipatias terrenas. E se você está chegando ao nosso programa pela primeira vez, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Isso nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor para mim, para o Almeida e para você. Questão 386. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? E aí, Almeida? Olha, essa pergunta tem duas coisas importantes, né? Uhum. Primeiro, podem, e segundo, se reconhecem. Poder pode, né? Pode, né? Pode. Não é obrigatório nem proibido. Pode acontecer, sim. Pode até estar no planejamento daqueles dois espíritos. Pode reconhecer, para nossa felicidade, nós que temos um passado mais demeritório do que meritório, nós não lembramos. Então, reconhecer não. A gente vai se sentir bem, vai sentir uma simpatia, né, pela outra pessoa, mas reconhecer não. Só para resumir a resposta, porque esse tema é tão legal que eu vou ficar, a primeira questão, eu sempre gosto de ficar bem resumido, senão já vai correndo pelas outras perguntas todas. Como fizemos de outras vezes. Já fizemos muitas vezes isso. Então vamos iniciando. E é exatamente essa resposta. Reconhecer-se, não. Mas ser atraído um para o outro, sim. Sim, pode. Porque ser atraído é a questão das simpatias. A gente chama de simpatia gratuita, né? E como é que eu vou dizer? Parece não. A vida encarrega de, né? Nos conduz nos predispõe a encontrar alguém, a não encontrar alguém, né? Isso não é apenas na vida amorosa, conjugal, não é isso. O amor tem muitas faces, inclusive o amor fraternal. Exato, né? Então, sim, pode. Reconhecer é outra conversa. Retomando, reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa, senão essa relação que trazemos de existências anteriores. É a mais comum, não é a única, tá, Sim. gente? Não é a única. Eu até gostaria de fazer esse comentário. Claro, por favor. Não é a única, porque tem sempre esse comentário nos meios espíritas. Honório, eu percebo que nós já fomos irmãos em outra encarnação. Gente, é empobrecer o discurso, né? Por exemplo, eu gosto de ler o Livro dos Espíritos. Eu gosto de estudar isso aqui, compreendê-lo da melhor forma. O Honório, de forma semelhante. Nós somos irmãos? Sim. Nós somos irmãos desse amor que a gente tem pela sabedoria, pelo conhecimento, né? E isso causa uma simpatia. Quer dizer que a gente foi irmão na outra encarnação? Não necessariamente. Pode até ter acontecido. Mas não necessariamente. Mas como temos interesses comuns, essa vibração, né, espiritual semelhante é igual na física. Ondas semelhantes entram em harmonia. Naturalmente, começam a fletir, começam a vibrar na mesma frequência. Excelente comentário, Almeida.
Nós sabemos, e a doutrina espírita ela nos ensina, nos explica, que um dos fatores de atração, de condução das almas, um dos mais fortes, é a relação que nós temos de simpatia, né? A lei que nos dá essa atração. Mas não necessariamente essa simpatia nasceu de um convívio dos dois. A sintonia, era a palavra que eu estava buscando aqui. A sintonia, ela se dá pelos gostos comuns, pelas crenças comuns, pelos objetivos comuns. Né? Então, esse exemplo que você deu, eu gosto de estudar o Livro dos Espíritos, você também gosta. Isso já é suficiente para que nós tenhamos uma simpatia, claro, um pelo outro, pela simpatia do objetivo. E que os pensamentos estejam em sintonia. E os pensamentos, os gostos estejam em sintonia. Exato. Excelente comentário, bem oportuno. No meio espírita, eu já falei isso em palestras, né? Quando tudo dá certo, nós éramos sócios na encarnação anterior. Quando dá errado, aí nós somos obsessores. Né? Então, com todo carinho, gente, é empobrecer a doutrina. É verdade. A doutrina é muito mais rica pequena. E também inclui essas situações, mas é empobrecer. É verdade. Terminando. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Isso. É um caso particular, eu acho que já fechou, realmente. É um caso particular de muitos casos que existem. Subpergunta. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Pois é. Seria mais agradável. Pode ser ou não. Seria sempre mais agradável se só compartilhássemos experiências boas. Exatamente. Agora, a verdade é que nós não apenas compartilhamos experiências boas. Eu volto a um caso que eu já te contei, inclusive eu já contei aqui no nosso programa, da esposa de um amigo que queria ter esse conhecimento de vidas anteriores. Aí ele veio, comentou comigo, mas Alci, está acontecendo isso. Eu cheguei assim, olha lá, pergunta para ela, e eu sabia, conhecia a família dela, se ela descobrir de repente, ela ama profundamente o pai, mas e se ela de repente descobre que na existência anterior ela foi a amante e causou sofrimento para a mãe? Se ela vai querer saber disso? A conversa de querer saber o que tinha sido a encarnação anterior acabou. Né? A gente tem que ter essa percepção. A nossa história é pesada. Então, nem sempre seria mais agradável. Aliás, seria muito mais desagradável do que agradável. Como se diz, o nosso passado nos condena. Nossa história é pesada. Uma outra coisa que às vezes a gente não percebe, Almeida, como a doutrina nos ensina, que a evolução do espírito ela se dá sempre para frente e para cima. Para cima e para frente. Eu acho que é a questão 114, se eu não estou enganado. É sempre nesse sentido. Isso. Consequentemente, se esta é a nossa última encarnação, última que eu digo se o momento presente é esse, daqui para trás é só para baixo. É só para baixo, né? Então a gente olha para o futuro, vê ele ascendente. Mas quando a gente olha para o passado... É para baixo. É para baixo. É para baixo. Então hoje... alguém já falou isso. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Né? Eu acho essa frase hoje, perfeita. Né? Sensacional. Hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo. Hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo. Gostei. Vou colocar no caderninho essa, vou incluir. Nas citações. Não é minha, tá? Mas não tem problema, é citações. Já... Autor por mim desconhecido. Exatamente. Então, respondendo a subpergunta do Kardec, não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Resposta: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Ou seja, depois do nosso desencarne, a gente chega do lado de lá, uns mais, outros menos, resgatam esse passado
e poderão tirar lições Exatamente. do que foi o passado e do que foi a última existência. Eu fico pensando, Almeida, nas nossas relações. Digamos, vamos lá, nós e os nossos filhos, Isso. a quem amamos muito, doamos tudo que nós temos de bom para esses seres, nossos filhos. E quando a gente desencarnar, aí a gente vem a saber que esse ser que a gente ama tanto nessa encarnação foi alguém que nos tirou a vida em outra encarnação. Nos causou um mal. Que nos causou um mal enorme. Aí vem a grandeza do processo reencarnatório. Isso é passado. Que importância vai ter aquele fato diante desse amor agora? Diante desse amor que surgiu agora. Né? Tudo se esquece. Semana passada a gente estava falando de infância, né? Uhum. Gente, é por isso. Né? Quando você desencarna, mas aquele ali me atraiçoou, aquele ali fez isso, fez aquilo. É muito menor. A importância some diante do amor que eu tenho agora. Agora, falando também que isso não é uma regra, ou seja, essas reações não são uma regra para todos. Não. E quando essa regra é desrespeitada, significa que aquele ser ainda não evoluiu bastante. Exatamente. Né? Para dar maior valor ao amor do que ao sofrimento. Mas eu quero aproveitar e dizer o seguinte, Almeida. Se isso é um fato após o desencarne, por que a gente não antecipa esses sentimentos de perdão, de esquecimento? Para todo mundo. E desde já. Para todos. Né? Eu não preciso desencarnar para receber. Independente, desde já que nós temos, uns mais, outros menos, oportunidade de ter alguém que nos fez algum mal, e desde já dizer, está no passado. Está no passado. Né? Então, aliás, não vou mais levar isso em conta. Isso é um corolário de uma frase que tem dono. E essa a gente sabe. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Exatamente, né? Uma proposta universal do Cristo. Isso. Para que nós aniquilemos todas essas divergências, toda a divergência, toda a animosidade que possamos ter uns com os outros. É isso aí. Não é isso? Oh. Bom, vamos para mais alguma coisa da questão 386? Não, nem essa subitem. Podemos passar para a próxima. Então, na 387, o Kardec perguntou, a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Nós já demos spoiler. Comentamos isso agora há pouco. Não, nem sempre, gente. Nem sempre. A gente tem que lembrar disso. E a resposta é essa, não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens, né? Como seres encarnados. É aquela história. De repente tu passou os últimos meio milênio lá na China, eu passei o último meio milênio lá na Oceania, na África, viemos para cá por necessidades kármicas, mas a gente desenvolveu interesses comuns. Aí, como diz outro, é a nossa história que nos trouxe para junto? Não. É esse interesse comum, como você citou ainda há pouco, temos objetivos comuns, nós queremos ir para lá, a gente vai se encontrar na estrada. Né? Isso é que a gente tem que ter essa percepção. Olha, conforme os objetivos que nos movem, são as companhias que encontramos. É interessante perceber isso. Conforme a motivação que me leva à frente, porque nós estamos todos marchando em direção ao futuro, são as companhias que nós encontraremos. Se o que eu gosto só para usar um exemplo que já foi apresentado, se nós gostamos de carne, nós vivenciaremos essa atração por esse alimento. Nós acabaremos naturalmente nos encontrando em grupos que têm esse sentimento em comum. Vamos nos encontrar numa churrascaria qualquer dia. Olha, qualquer dia uma churrascaria nos unirá. Né? E isso vale. Dificilmente vamos nos encontrar num restaurante vegano. Exato. Isso vale para gastronomia, né? Para interesses filosóficos, exatamente, né? Interesses esportivos, profissionais. Nós construímos pelo nosso livre-arbítrio o mundo em que vivemos. É isso. Tem até uma inversão que se faz daquele ditado popular, né?
O ditado popular diz: dize-me com quem anda e eu te direi quem és. Aqui me diga quem você é, eu digo com quem você Com quem anda. você anda. É isso mesmo. Né? É exatamente isso. Uhum. Então, nós já lemos a resposta? Acho que já, né? Não lemos, não. Não. A simpatia tem os encontros que ocorrem... Não, nós lemos a 387 agora. E a gente não leu a resposta. A gente falou não. dizendo que era bom. spoiler, que a gente já tá comentou, bom, começamos a comentar, é que já está tão batido que é como se já tivesse lido. Pois é. Então, repetindo, a simpatia tem sempre por princípio o conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Já tinha lido. Já tínhamos lido. Desculpa. Já tínhamos lido. Desculpa. Não tem problema. Questão 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Ficamos pelo mesmo caminho do spoiler, né? Já sim, gente, acabamos de conversar sobre isso. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente tem um determinado objetivo, a gente começa a pensar naquilo. A gente começa a vibrar naquilo. A gente começa a vivenciar aquilo. Então a gente está construindo, sim, um caminho onde a gente vai encontrar alguém com aquele mesmo objetivo, com aquela mesma vibração. É. Natural. Natural, isso faz parte da natureza. Ou seja, ele não colocou aqui na resposta, mas não é o acaso como a gente... Não, a gente está construindo, a não ser que você acredite que você constrói acaso. Não é o acaso, mas são as próprias relações que levam a consequências dessa maneira. Eu queria até fazer um parênteses. Isso é uma lei da física. E é o que ele vai dizer aqui na resposta, lei Almeida. da física. A resposta é o seguinte: há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. Isso. Por exemplo, o magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Né? Com certeza. Então, o que a gente chama de acaso, muitas vezes, é a ação do magnetismo que une os pensamentos similares, os sentimentos similares, os objetivos comuns. Eu gosto muito de citar, quem tiver interessado no assunto, tem vasto material, inclusive vídeos na internet. A gente aprender sobre ondulatória. Né? Uhum. Acreditem. Tem uma cuba de água, tem uma pequena haste aqui que vai batendo na água numa certa vibração. Né? A água começa numa certa frequência, que vai gerando aquela ondulação. Acreditem, a água fica parada e fica a onda no topo e a onda no vale, a onda no topo e no vale. Procurem na internet, não acreditem no Alcir. Tá lá, para quem quiser ver, tá lá, olha. Outra coisa, você coloca duas fontes, né? Se elas estiverem na mesma frequência, é como se não existisse uma primeira. É mesmo. Só aumenta um pouquinho o volume no topo e aumenta mais o vale no fundo. Aumenta a amplitude. E se tiverem frequências diferentes, ficam como se existissem independentemente. Então, quando as duas estão na mesma topo, sobe, no vale freio, e elas fica a água toda ondulada, assim, como se fosse um foco de espuma. Aí a gente aprende mais sobre onda mental vendo isso na internet do que qualquer explicação dentro de um centro espírita, gente, acredite. Ou seja, há uma fusão praticamente daqueles... Sim, né? Com certeza. E explica isso aqui que você vê a onda. A gente tem que ver, né, para acreditar. Será que foi por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um? Vibrava na mesma onda. Vibrava na mesma onda, estavam ali na mesma frequência. Quem vê ao Pai, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Vê ao Pai. Por aí. É por aí, gente. A gente tem que entender isso a partir daquilo que a gente consegue perceber. Na hora que você entra na internet e vê lá uma aula de física sobre ondulatória, você vê aquela haste batendo e a água não mexe, porque ela já entrou em harmonia com aquela frequência da haste, você entende como é que é isso.
Porque a água está ali. O Pai Eterno vibra numa onda maravilhosa. Se você se aproxima da frequência do Pai, você está vivendo Você entra naquela frequência e vibra. com Ele. Com Você Ele. começa a viver em harmonia com o Senhor. Interessante. Muito legal. Não vou fazer nenhum comentário para que isso fique Gente, vai ver. repercutindo em nossas mentes. Isso. Então vamos lá. Já lemos a resposta, né? O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Isso. Cabe mais uma, né, Almeida? Cabe. Bem rapidinho. 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Ele está em outra faixa, está em outra frequência, está numa frequência que nos agride, que nos coloca em situação de desconforto. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Significa absolutamente apenas isso, que aquele ser está em outra faixa de frequência, não está em sintonia, está em distonia. E interessante, Ou não Almeida, está em simpatia, está em antipatia. que não entendamos isso como fulano é bom e cicrano é ruim. É diferente de mim. Ele é apenas diferente de mim, né? É. E nós vemos isso no seio familiar, entre os parentes, Na família, no trabalho, no clube, na casa espírita, na igreja, casa religiosa, em todo canto, pra né? tudo quanto é canto. É aqueles casos que você diz assim, pô, o Almeida nunca me fez mal, não faz mal para ninguém, mas eu não simpatizo Não com vou ele. com a cara dele. Eu não vou com a cara dele. Aham. Né? E é aquela história, isso nos leva, nos impõe. Quando a gente está convivendo com uma pessoa que não está na nossa faixa, examiná-la com muito carinho. O que tem nessa pessoa que me incomoda? Porque serve como um exame. Sim, sem dúvida. O que ela me incomoda? Por que ela me incomoda? Por que essa pessoa me incomoda? Até para a gente reconhecer os méritos daquela pessoa. Porque muitas vezes a causa da Da distonia distonia é uma falha minha. está em mim, não está no outro. Exato. Né? Porque nós somos levados muitas vezes a não simpatizou, o problema é dele. É ele que não é lá essa coisa toda, né? Isso. Eu não, eu sou bom. Ele é quem não, né? E muitas vezes é o toma muito contrário. cuidado. E muitas né? vezes é o De contrário. repente o problema é meu. O problema sou eu. Né? A outra pessoa está lá, tranquila, na Tá dela. na dela. Tá na dela. E eu estou aqui usinando um tipo de pensamento, um tipo de energia que, ao retornar, gera o desconforto em mim. É. A outra pessoa não está nem aí para mim. Né? Não está nem interagindo com aquela emanação que eu estou fazendo de antipatia para com ela. É. E outras vezes até basta um dedo de prosa para você destruir aquela... Caramba, eu pensei que o Almeida era, né? Vê essa carranca aí, essa barba, né? Não, esse Almeida aí, não vou nem chegar perto dele. Caraca, não fui com a cara, e não, como os outros, não conheço e não gostei. Meia hora de conversa ali, você destrói aquela imagem. Não, rapaz, ele é feio, mas é meu amigo. É feio, meu amigo, mas é meu amigo, tá tranquilo. Não é? Tá tranquilo. Almeida, então vamos... Preparar. Nós temos a resposta. Hoje eu Eu estou... acho que não, hein? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. É o que nós falamos. Espíritos antipáticos, ou seja, há uma antipatia, não necessariamente uma... Não significa nada, significa apenas é diferente de mim É diferente. e está em outra. Não Eu tô tem em essa uma, ele está em sintonia. outra. É só isso. É só isso e não passa disso. Cabe mais uma? Questão 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Olha, spoiler de novo. Não, é spoiler. Não, Acabamos gente. novamente. Significa apenas que o outro é diferente do eu. E a faixa de frequência em que ele está, os interesses que ele tem, os objetivos que ele tem, a forma com que ele interage é diferente da minha. Não necessariamente ele está certo e eu errado, não necessariamente eu estou certo e ele está errado. Os dois podem estar certos, os dois podem estar errados. E podemos estar certos em faixas de frequência diferentes e podemos estar errados em diferentes faixas de frequência. E essa é a resposta. Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam.
A antipatia pode nascer da dessemelhança da maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. É aquela história. Dois querendo o certo, aqui eles podem não estar em simpatia, né, em sintonia. Mas como eles têm o mesmo objetivo, mais cedo ou mais tarde estarão sim em sintonia. Estão em sintonia. Questão 391 é a última questão desse tema. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor? Olha aí. Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Qualquer um dos dois pode perceber isso. Nós já comentamos bastante, eu vou ler a resposta. Vamos ler a resposta. Em um e outro. Em um e outro. Em outro. Né? Nos dois. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado, porque ele é mau. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio, nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Nós acabamos comentando tudo isso, Almeida, principalmente na penúltima questão, quando nós comentamos que surgiu a antipatia, observa se não é você. Isso. Vê se o problema não é teu. E com isso, já elimina aquela possibilidade de surgir um ódio, de começar a alimentar energias deletérias. Energia, né? E se você perceber que o outro está alimentando isso, tem a resposta aqui, ó, evita, lastima, deixa que ele viva a sua vida. Não reaja a esse tipo de sentimento que ele está te mandando. Vive a tua vida e deixa ele seguir o caminho dele. Com as suas escolhas. É isso aí. Fica você na sua e ele na dele e vivamos em paz. E vivamos em paz. É isso. Almeida, encerramos o tema simpatias e antipatias terrenas. Na semana que vem, nós vamos começar a falar sobre o esquecimento do passado. Que a gente até já comentou muita coisa hoje. Até já comentamos. Por que o espírito encarnado ele precisa esquecer? Qual a importância? Já comentamos alguma coisa. Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço a cada um de vocês, agradeço a você, Ricardo. Grande abraço a todos. Não esqueçam de deixar o seu joinha aqui no nosso programa. E eu queria fazer um comentário. Sim. Inscrevam-se no nosso canal, que aí você sempre pode estar recebendo o aviso de algum programa que você goste, não apenas esse, mas os outros da casa, para que você seja avisado das novidades da Comunhão Espírita de Brasília, tanto na TV quanto no rádio. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.